Nós cumprimentamos todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Essa escola agora feita virtualmente, digitalmente. Então, para iniciar essa escola bíblica dominical, nós convidamos a todos que estão nos acompanhando para orar conosco para o início desse trabalho. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, exaltamos o teu nome, pela oportunidade que tem nos dado, Jesus, pela misericórdia, pelo amor, pela graça, Jesus, pela tua bondade, tudo quanto tem feito em nossa vida, Jesus. Abençoa, Jesus, essa escola, Jesus, que está sendo feita, Jesus, virtualmente, mas abençoa também a escola bíblica dominical, que está sendo feita, Jesus, presencialmente, Jesus, tanto no templo central como nas congregações. Abençoa os professores e alunos, Jesus. Abençoa, Jesus, a tua igreja, o teu povo. Abençoa aqueles que nos acompanham e nos assistem, Jesus. Abençoa os que estão enfermos e doentes, Jesus. Abençoa os que estão cansados e fracos, Jesus. Abençoa esta aula, nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. E nós vamos iniciar com 2 hinos da nossa harpa cristã. Nós vamos ouvir aqui 2 hinos da nossa harpa cristã. O hino de número 124, o hino de número 243. Todo ser no grande mar submerso,
Graças a Deus pelos louvores que nós ouvimos agora. Nós queremos efetuar aqui a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, dos versículos 23 a 25. 1 Coríntios 14, 23 a 25, que nos diz assim: Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Então, oremos pela aplicação da palavra de Deus. Oremos também por aqueles que estão enfermos, incluindo nesta oração o nosso pastor, para que Deus possa restabelecer a sua saúde, e também a todos os irmãos e irmãs que estão enfermos neste período. Oremos também um pelos outros. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, a tua palavra, Jesus. Que tu possas aplicar a tua santa e gloriosa palavra em nosso coração, Jesus. Ajuda, Jesus, aqueles que estão enfermos e doentes, Jesus. Nós intercedemos e pedimos, Jesus, que restabeleça, Jesus, a saúde do nosso pastor. Jesus, que ele possa, Jesus, brevemente, Jesus, estar, Jesus, de volta, Jesus, ao trabalho da tua casa, Jesus. Dá uma boa recuperação. E a todos também que estão enfermos e doentes, Jesus, traz cura, Jesus, e o bálsamo, Jesus. E abençoa essa escola, Jesus, tanto feita virtualmente,
como a escola que está sendo feita presencialmente. Nós te louvamos mais uma vez e agradecemos por tudo quando tem feito. Amém. Nós vamos aqui entrar na lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, o nosso título é Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos aprender, vamos entender que em Deus nós temos liberdade para cultuar, para adorar a Deus. Mas, juntamente com esta liberdade, vem a reverência. O texto áureo se encontra no no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24, que nos diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, do capítulo 14, dos versículos 26 a 32. Que nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito. Por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Glória a Deus. E nossa lição tem como objetivo geral conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Então, ao final desta lição, nós vamos entender que no culto pentecostal, no culto bíblico, existe a liberdade e existe a reverência. Os objetivos específicos são 3: conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. A introdução da nossa lição nos diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Então, primeiramente, nós temos que explicar o que é a liturgia. A liturgia é a maneira como o culto é processada, a ordem que existe, a forma que nós cultuamos a Deus é a liturgia. Normalmente, ou todas as vezes, todos os cultos e trabalhos da igreja são iniciados e terminados com oração. Isso faz parte da liturgia. A liturgia é assembleiana e, em grande medida, é protestante, evangélica. Ela acha por bem sempre iniciar e terminar qualquer trabalho na igreja orando a Deus. Dentro desta liturgia existe o louvor.
que está tanto incluso dentro dos louvores que são feitos no início do trabalho, com os 3 hinos da harpa, como os louvores que são cantados por irmãos e irmãs, além dos louvores que são cantados pelos conjuntos. E isso faz parte da liturgia. Então, oração faz parte da liturgia no seu início e no seu término. O louvor faz parte da liturgia. Ele está espalhado entre o início, o meio e até o final do culto. Existe o louvor. E existe também a pregação da palavra, o ensino da palavra. A pregação, quando é num culto de domingo, o ensino da palavra, quando é num culto de ensino ou um culto de doutrina. E também dentro do culto existe a contribuição, que é feita pelos dízimos e ofertas, e também faz parte do que nós estamos chamando de liturgia, essa ordenança do culto. E diz que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia. Ele não diz exatamente como você deve iniciar o seu culto, as partes que o culto deve ter ou não ter. Existe uma liberdade para que você escolhe a maneira como você vai ordenar ou organizar o seu culto. Porque nós temos que frisar isso. Há religiões que a liturgia é completamente preparada antecipadamente. Então, com antecedência, já se tem os hinos que se vão cantar, já se sabe quem vai pregar, já se sabe o tema da pregação e os hinos escolhidos, tudo previamente escolhido. A liturgia já é toda preparada antecipadamente. Existe esta maneira. Só que no nosso culto é diferente, existe outra maneira. Aí qual é a maneira certa? A Bíblia não diz. A Bíblia não tem um manual. É isso que ela quer nos dizer. E nem estabelece regras de cultos. Ela nem tem um manual para como nós vamos fazer e nem tem regras. Ela não impõe regras. Existe uma liberdade. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar os cultos. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Vamos entender. A Bíblia não tem um manual e nem tem regras específicas da maneira certa ou errada de se fazer um culto. Ela não diz, ela não estabelece dizendo, olha, todo culto tem que ser assim, só existe um meio ou um modo. Não, ela dá uma liberdade. Agora nós vamos entender que dentro desta liberdade existe limites que devem ser obedecidos. Aí mais aqui na nossa lição, no primeiro tópico, diz assim: o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Que a lição quer nos dizer que em cada país onde o Evangelho tenha a graça de chegar ou alcançar, as pessoas que lá recebem e encontram esta salvação em Jesus, a maneira como elas vão adorar, cultuar a Deus,
ela pode divergir da maneira daquelas pessoas que evangelizaram elas. Tanto é que nós vemos que a maior parte das igrejas nos países aqui da América foram a maior parte não, todas foram evangelizadas pelos europeus. A maneira como o povo europeu tem a sua cultura, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, é diferente hoje da maneira que nós vemos os povos que nós chamamos os povos latinos, que estão aqui mais próximo da América Central e da América do Sul. É um povo muito mais caloroso, é um povo muito mais amistoso, é um povo que tem muito apreço ao contato físico, abraços e expressar a sua alegria de maneira mais intensa. E nós vemos que uma boa parte do povo europeu, eles são pessoas um pouco mais recatadas, pessoas um pouco mais tímidas, como nós podemos dizer. E isso reflete na maneira que as pessoas cultuam a Deus. Nós vemos que no passado, os louvores, em grande medida, alguns eram hinos, músicas clássicas. Músicas clássicas adoravam a Deus, porque este tipo de música era benquista por toda aquela sociedade. Hoje, não que ela não tenha algum espaço, mas ela não consegue alcançar toda uma sociedade. Se a gente for tocar músicas clássicas ou estilos clássicos na igreja, ele não vai se adequar com a cultura do nosso país. Então nós vemos que no Nordeste existem ritmos que são mais peculiares ao Nordeste, mesmo dentro das igrejas evangélicas. Quando se vai mais ao sul do país, nós vemos que os ritmos dos hinos eles alteram um pouco. E algumas coisas dentro do culto, quando você está no nosso país ou vai para outro, mesmo sendo na Assembleia de Deus, existem pequenas diferenças, que são diferenças culturais, são diferenças que são agregadas devido à cultura de cada país, de cada pessoa. E isto não é errado, isso não é pecado, isso não é proibido. Deus chamou povos de todas as nações e a lição está dizendo que o cristianismo ele não quer padronizar o mundo. Todo mundo não é para ser igual. Toda a cultura não é a cultura, você não vai anular a cultura dos países. Existem as culturas, a culinária é uma cultura. Você não vai querer comer somente o que o povo judeu come. Você não vai querer comer somente o que os europeus comem. Você tem orgulho da sua culinária. E a sua culinária faz parte da sua cultura. E isso é agregado à maneira. Muitas outras coisas estão relacionadas a isso. E refletem na nossa adoração, no nosso culto. O primeiro subtópico diz assim: a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Então é como eu já disse. Cada etnia, cada povo ou cada região, como eu disse, ele pode alterar um pouco esta liturgia, a maneira como é feito os louvores, a forma como as pessoas fazem. Existe uma flexibilidade para que cada um adore a Deus de uma maneira espontânea, da maneira que dentro da sua cultura, dentro da sua região, ela possa ser mais bem aceita, ela possa alcançar principalmente as pessoas que estão do lado de fora. Isso, né, devemos entender que não queremos misturar as coisas seculares
as coisas que são más, que são pagãs, que são pecaminosas. Mas há questões culturais que elas são agregadas, que elas não têm um caráter moral negativo. São questões culturais que podem ser acrescidas. Como já disse, um culto, nós temos os pentecostais, nós temos esta alegria, esta ênfase em adorar a Deus em alta voz. E há igrejas evangélicas que não têm este costume, mas não deixam de ser igrejas, não deixam de cultuar a Deus, não deixam de prestar um culto a Deus. Mas cada um, dentro da sua, da sua cultura, ele pode apresentar um culto de maneiras diferentes. Tudo dentro, lógico, que a gente vamos ver aqui, de limites. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Então está dizendo aqui, na cultura judaica, o culto era extremamente rígido. Ele tinha uma formatação muito rígida, muito sem espaços para flexibilidade. Mas agora, na liberdade que Cristo nos deu, nós temos agora a oportunidade de adorar de maneiras diferentes. Tudo dentro da graça de Deus. Ele está dizendo aqui que não podemos engessar. Quando a gente engessa um braço, aí ele fica duro, ele não pode se mover. Então, muitas vezes, alguém diz assim, ó, a liturgia do culto começamos de 7 horas, ou 7h15, ou 7h30, e terminamos de 9 horas. Aí é 9 horas em ponto, aí não importa onde esteja o culto, aí você tem que terminar. Aí se você ter um culto engessado, porque se existe, Deus está falando, nós percebemos que Deus está falando pela pregação, pelos louvores, a igreja está em sintonia nesta alegria. Muitas vezes se pode estender o culto, 10 minutos, 15 minutos, quem sabe, se Deus assim o quiser, até mais do que isso. Lógico que isso não é um costume de, digamos, então toda hora eu vou esticar o culto meia hora, 1 hora a mais. Não. Mas que há exceções que permitem isso. Então está dizendo que a liturgia do culto ela não está engessada, que tudo é impossibilitado, não, você não pode fazer isso. Muitas vezes a liturgia do nosso culto, o normal, é o apelo no final do culto ou após a pregação. Mas alguém chega e diz, no início do culto, eu vim aqui para aceitar Jesus. Aí muitas vezes a pessoa faz o quê? Para não perder aquela pessoa, para no meio do caminho, quem sabe no decorrer do culto, ela não mudar de ideia, as pessoas chamam e dizem, não, a gente vai orar por você agora, ou no início do culto, ou no meio do culto. Então nós estamos modificando esta liturgia. Mas por quê? Porque nós temos esta liberdade em Deus. E diz mais aqui, mas esta flexibilidade tem limites. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Nós temos uma liberdade, nós temos uma flexibilidade. Tudo que é flexível, ela tem um limite. Algo que é muito flexível é um bambu. Um bambu é um material muito flexível. Mas se você dobrar e colocar muita força, vai existir um ponto onde ele vai se quebrar. Ele pode se dobrar muito mesmo. Mas haverá um ponto onde você forçar ele a mais daquele ponto, ele quebra. Porque a flexibilidade tem limites. Então, no nosso culto, nós já temos estruturas, como eu já disse, a oração, os hinos da harpa, a leitura bíblica,
oração pelos enfermos e demais propósitos, a pregação, a contribuição, o apelo. Pode haver pequenas mudanças. Pode haver pequenas mudanças. Ao invés de cantar 3 hinos, eu posso cantar 1, posso cantar 2, posso cantar 4. Não existe nada que impeça. Mas eu não vou chegar e dizer, não, eu não vou cantar mais os hinos da harpa. Eu vou cantar outros hinos. Mas por quê? Qual o motivo de você? Hinos que têm tanta história a nos contar, então eles não merecem ser desprezados, eles merecem ter lugares. Agora você pode cantar mais ou menos hinos, ou pode cantar até durante o culto, depois dos 3 hinos, depois você quiser, pode cantar também novamente, nada lhe impede. O que não pode é haver mudanças bruscas. Eu não vou começar o culto com oração. Aí não tem nada que justifique esta ideia, este pensamento. Aí não é conveniente. Aí você está usando da liberdade para exceder, porque é de bom tom iniciar e terminar um culto com oração, porque todo culto é feito para Deus e Deus que nos ajuda. Então a oração é um pedido tanto para que Deus esteja presente desde o início e no decorrer do culto, e no final nós agradecemos esta presença. Então, descartar a oração é algo que não pode, não deve ser feito. Então, vamos entender, existe uma flexibilidade. Nós podemos ser flexíveis quanto à maneira como nós vamos cultuar a Deus, mas esta flexibilidade tem que ter limites que vão da razão, da inteligência, do bom senso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar o nosso culto racional, é um culto com inteligência. O segundo subtópico, o culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. A palavra adoração, ela tem um sentido aqui no original de serviço. Serviço, prestar culto, adorar. Quer dizer, o termo culto é sinônimo de adoração. Então, a palavra culto tem o significado no original de serviço, de algo que você está fazendo, de adoração, de servir, de prestar culto. Esta palavra aparece com esses 3 sentidos, 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, o culto pentecostal é uma maneira, é a nossa maneira de adorar a Deus. Não é porque nós inventamos, mas que nós, como pentecostais, nós temos uma maneira diferente daqueles que não são pentecostais. No nosso meio, Deus agora se faz presente por meio dos dons espirituais. Deus se faz presente pelas línguas, Deus se faz presente pela profecia, revelações, visões e ações dos dons espirituais, cura, discernimento de espíritos. Estas coisas estão dentro do nosso culto. É algo que é diferente, que nos diferencia do culto. Nós vemos isso quando nós vamos ler em Gênesis. Havia Caim e Abel. Cada um cultuava de maneira diferente. Alguém já chegou a dizer que o pecado de Caim foi ter oferecido frutas ou frutos ao invés de dar um sacrifício. Pelo menos a Bíblia não nos diz isso, mas diz que o problema estava em quem estava ofertando e não na oferta que estava sendo dada. O problema estava em Caim. A forma, naquela maneira, poderia ser aceita se Caim
Agora, lógico, também existem limites para cultuar a Deus, como já foi dito. Não quer dizer que você pode entregar qualquer coisa, porque aí nós vemos que em um Levítico, se a pessoa chega com um animal defeituoso, aí Deus não aceita. Deus não aceita o seu pior, Deus não aceita a metade, Deus não aceita aquilo que é imperfeito. Deus quer o melhor do melhor que você tem para oferecer. O terceiro subtópico. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração, a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. Então, o culto tem que ser um culto que tenha decência e ordem. Ordem e decência. Ordem é porque não é um culto desorganizado. O culto não pode ser algo desorganizado, sem pé nem cabeça. Não pode ser uma desordem. O culto tem que ser organizado, ordenado. Você vai ver a diferença do verdadeiro culto. Mesmo que todos estejam glorificando a Deus, cada um de uma maneira diferente. Mas não é uma gritaria diferente da gritaria. Se pode discernir entre as vozes, louvores de glória a Deus, de aleluia, de louvado seja o Senhor e muitos outros. Mas há movimentos da carne que é apenas gritaria. As pessoas só gritam, urram e fazem sons indiscerníveis. Aí isto vira o quê? Uma balbúrdia. Isso não existe uma ordem. No culto verdadeiro existe ordem. E decência está dizendo o que é apropriado, o que é honesto, o que é honrado, o que é digno. Tem que se portar dignamente, honestamente, apropriadamente. Por isso que não é conveniente dentro da nossa sociedade, no ambiente de culto, eu vir cultuar a Deus de camisa regata e de short. Alguém vai dizer, mas a roupa, e pode dizer, mas a maneira que nós vemos que as pessoas estão em ambientes sérios, num fórum, num casamento, em ambientes diante de autoridades seculares, no mínimo, a pessoa veste uma roupa social básica, no mínimo, uma camisa, uma calça. Ela não vai de sandália de dedo. Ela não vai de toda forma. Existe uma maneira decente e ordeira de ir para locais seculares e quanto mais para a casa de Deus. E a lição nos diz mais aqui. Alguém duvidaria que se o rei Salomão, que ele está dizendo aqui em Eclesiastes 5:1, que diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E o autor pergunta, alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. Então, quando nós estivermos no culto, devemos estar ligados no culto a Deus. É uma desonra, não para o pregador ou para o pastor, você, enquanto se está desenrolando o culto e principalmente na pregação da palavra de Deus, você está mexendo no celular, conversando com alguém ou vendo outra coisa. Você está desrespeitando aquele que está recebendo o seu e o meu culto. É ele que você está desrespeitando. Então nós devemos tomar cuidado, guardar o pé quando estamos na casa de Deus. O segundo tópico, o centro do culto pentecostal. O primeiro subtópico,
o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar que em nossos cultos damos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. Diz aqui a lição: a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a nossa adoração é o nosso Deus. Nós somos o corpo de Cristo e adoramos ao Deus Trino. Adoramos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sabemos que fomos e somos salvos pelo sangue de Jesus. Por isso que o cristianismo é mais exatamente o pentecostalismo e a Assembleia de Deus é uma igreja cristocêntrica, porque Cristo é o centro da nossa fé, pois Ele que nos salvou. O segundo subtópico nos diz assim: um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Vamos frisar aqui, vamos entender. O culto não é algo monótono. O culto não é feito para isso. O culto a Deus, e em especial a partir do Novo Testamento, não é algo cansativo, não é algo monótono, não é algo entediante. Ele é algo dinâmico, e em especial nas igrejas pentecostais. Ao se processar a pregação, o ensino ou os louvores, existe a liberdade das pessoas louvarem a Deus, das pessoas adorarem a Deus, das pessoas expressarem a sua alegria. E o próprio pregador, se você observar os pregadores que têm mais experiência, eles sabem um momento de dar uma pausa na sua pregação para que as pessoas possam externar a sua alegria, externar a sua felicidade, externar a presença, o poder de Deus. Então, para que a mensagem, a palavra de Deus, não seja abafada pelos louvores, o pregador, há momentos que ele fica em silêncio, um pequeno silêncio, enquanto a igreja glorifica, fala em mistério, louva a Deus, e depois a igreja também, que é bem instruída, ela volta a ficar não em total silêncio, mas agora ela louva ou pode louvar de maneira menor, dando agora a condição do pregador continuar ministrando a mensagem. Então nós vemos que em nenhum momento fica somente o pregador. Em raras ocasiões, lógico, há mensagens que são mais reflexivas, onde aquele que ouve, ele está tão atento, tão absorvido dentro daquele tema, que ele está só ouvindo e meditando sobre aquela palavra. Mas há pregações que são mais empolgantes, são pregações que são mais
mais apaixonantes, mais vivas, que a pessoa que ouve, ela é movida pela pregação da palavra de Deus e há o desejo de louvar, de adorar, de exaltar a Deus. E sempre existe essa possibilidade. O culto não é algo parado, existe a permissão e a possibilidade de adorar, de louvar a Deus. Isso faz parte do verdadeiro culto pentecostal. E a lição nos diz mais: os crentes não eram e nem são espectadores, mas participantes do culto. Já foi ensinado, nos é ensinado na nossa igreja, que nós não vamos receber o culto, nós vamos para a igreja para entregar o culto. Ninguém vai para a igreja receber o culto, porque o culto é dado a Deus. Então você não pode receber o culto. Você vai receber o culto de quem? Eu sou um ser humano, você é um ser humano, então você vai dar o culto a Deus. Ninguém vai para receber o culto. Então todo mundo que vai, ele faz parte daqueles que vão entregar alguma coisa. Entregar o quê? O seu culto, a sua adoração, o seu louvor. Então não há sentido de você ficar também parado. A pessoa está pregando, a pessoa está louvando, a pessoa está orando, a pessoa está lendo. Em cada uma dessas partes, você tem um papel fundamental. Quando se está orando, o nosso papel é de orar. Você não veio cultuar a Deus? Então, a responsabilidade de orar para o início do culto não é somente daquele que está na direção do trabalho, seja o pastor, evangelista, presbíteros, diáconos ou qualquer pessoa que seja. A responsabilidade da oração é de todos. Todos devem orar. Quando se começa a louvar, a cantar os hinos, em especial os hinos da harpa, por que nós não podemos, como eu havia dito no início, existe o costume de cantar nos hinos da harpa. Por que os hinos da harpa são tão importantes? Porque alguém diz assim, mas são hinos tão antigos, tem tantos hinos novos, tantos hinos bonitos, tantos hinos que estão surgindo aí com uma melodia mais cativante e melodias mais empolgantes e mil coisas mais. Mas por que o hino da harpa ainda é tão importante? É porque se nós formos cantar todos os hinos da moda que forem surgindo, sempre vai ter uma grande quantidade de irmãos e irmãs que não conhecem aquele hino ou não ou ouviram, mas não sabem acompanhar ainda aquele hino. Quantas vezes você está no culto e o conjunto das irmãs, dos adolescentes, dos jovens, o coral ou qualquer outro conjunto canta um hino que você não consegue ou não sabe acompanhar. Você acha bonito, mas não consegue acompanhar porque não conhece a letra. Então você adora a Deus, mas não consegue acompanhar aquele louvor juntamente, não consegue cantar juntamente. Você adora a Deus, mas não consegue cantar. Nos hinos da harpa, todo mundo tem a sua harpa. Todo mundo tem a sua harpa. O pastor, ou o pregador, ou quem quer que esteja na direção, ele vai dizer o número do hino, você vai pegar a sua harpa e você já tem, a letra do hino está lá. Com o passar do tempo, você vai aprender as melodias de dezenas e centenas de hinos. Por isso que é importante, porque aí são hinos que toda a igreja tem a condição de acompanhar unidos, para que você não vá no culto, digamos que se corte. Vamos cortar os hinos da harpa. Aí muitas vezes canta o conjunto das irmãs, o conjunto tal, vários conjuntos. E muitas vezes todas aquelas pessoas cantaram e você não conhecia nenhum hino daqueles.
você não conseguiu participar do culto de uma maneira mais efetiva ou mais ampla. Você participou, sim, em outras partes, mas naquela parte você queria cantar junto, mas não sabia o hino. Por isso que é tão importante ter um inário oficial, que é a harpa cristã, para que todos os irmãos, do mais novo ao mais velho, possam acompanhar unidos. Há de se convir que o hino da mocidade, esses hinos mais novos, as pessoas mais velhas, ela não tem nem sempre ela vai se adaptar ou gostar daqueles hinos. Mas você vê que os hinos da harpa canta do mais velho ao mais novo. É mais fácil do que o contrário. Você querer que o mais velho se adapte a essas coisas, essas modernidades, esses hinos muito agitados, que ele não tem nem fôlego para cantar e ritmo para pegar. Muitas vezes não é mais fácil o mais novo se adaptar àquilo que já é convenção, já conveniente, comum no nosso meio. E dizendo aqui mais, e prosseguindo aqui. O subtópico aqui. O subtópico 3 do tópico 2. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões nas sinagogas, embora as muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Então, nós vemos que como é interessante. O culto que você dá aqui, é claro que algumas partes deste culto não vão existir mais no céu, porque não existirá necessidade. Não é necessidade de orar a Deus, porque você vai estar diante de Deus. Não há necessidade de pregar a palavra de Deus, porque todos já são salvos. Todos já são perfeitos, foram feitos perfeitos. Mas o louvor e a adoração que nós damos nos nossos cultos, que você está adorando, glorificando a Deus, este louvor, esta adoração, ela vai continuar eternamente. Ela existia desde o princípio, desde que Deus criou a primeira criatura, até o final dos tempos, vai existir louvor e adoração. Então, por isso que estar no culto e adorar a Deus é tão importante. Porque se você não consegue adorar a Deus num culto de 2 horas ou menos de 2 horas, como é que você vai estar diante de Deus durante toda a eternidade, onde o louvor vai ser infinito, vai ter louvor durante toda a eternidade. Então você tem que se adaptar. Se você não gosta de louvar a Deus, algum problema pode estar havendo na sua vida espiritual. Você tem que pedir a Deus, orar a Deus, porque o louvor é tão essencial, é tão importante para o culto. E diz aqui um pouco antes, diz que os cultos primitivos eram espontâneos. É o que já foi dito. Não existe nenhum problema em um pregador ele preparar a sua mensagem. Ele tem essa liberdade. Mas existem igrejas que, como já foi dito anteriormente, engessam. Não, toda pregação tem que estar escrita, tem que estar aqui, ele tem que já saber dizer o que vai pregar de antemão. Mas nós vemos que o culto movido pelo Espírito Santo não é assim. Houveram grandes pregadores, havia um grande pregador que se chamava Charles Spurgeon, era um dos grandes pregadores.
e ele era perito na preparação de sermãos. Ele escrevia toda a sua pregação, o qual se chama sermão. Ele prepara todo o início, a introdução, os pontos. Ele até hoje ele é lembrado que ele tem, acredito que milhares de pregações escritas. Mas mesmo ele, que era perito em preparar as suas pregações, ele mesmo disse em suas memórias que houve momentos que, mesmo tendo toda a pregação pronta, mesmo estando tudo ali na sua frente, ele sentiu vontade de falar algo espontâneo. Uma mensagem lhe surgiu no momento do culto, antes de ele pregar, de ter a oportunidade. E ele não se ateve ao que estava escrito, mas fechou e deixou que Deus agora operasse aquilo que era espontâneo. Então, nós podemos dizer que Deus pode usar tanto você preparando um estudo, como pode usar você também de improviso, muitas vezes. Ou muitas vezes não de improviso, você se preparou. Só que Deus quer lhe usar em outra coisa. Então você não veio para o culto de improviso ou despreparado. Porém, Deus quis que você falasse outra coisa. Então, não foi pego de surpresa porque você estava preparado. Mas não falou aquilo que havia preparado anteriormente. Por quê? Porque nós agimos segundo a ação do Espírito Santo na nossa vida, no coração, na nossa alma. E o culto é isso. Você tem que fazer com espontaneidade. A lição diz mais aqui. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persistes em ler e exortar e ensinar. 1 Timóteo 4:13. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Nós vemos que aqui a lição está dizendo que os dízimos e as ofertas são parte integrante do culto a Deus. No culto do Antigo Testamento existia as ofertas e os dízimos. E eles faziam parte da adoração a Deus. E no Novo Testamento continuou também esta mesma liberdade, esta mesma oportunidade e graça de você contribuir, cooperar com a obra de Deus. Se eu pensar de maneira egoísta, se eu pensar de maneira avarenta, muitas vezes você está dizendo que você está tendo um gasto, que muitas vezes você está tendo uma perda. Mas se você pensar que você está contribuindo por uma obra, para um trabalho que é feito pelo próprio Deus, é uma construção sem tamanho, é uma construção que é a maior construção que você pode imaginar, que é o reino de Deus. E ter a oportunidade, a graça de poder contribuir para este trabalho é uma honra, é uma alegria. Nem que seja com um pouco que você tem, mas é uma alegria você contribuir para o progresso deste trabalho. Então entenda o dízimos e as ofertas como uma honra que Deus está lhe concedendo, para que você possa agradecer a Deus e ver o crescimento desta obra. Tudo tem que ser feito com alegria. E você tem que pensar que a obra de Deus, ela depende da sua ajuda. Olha como você entender como você é importante para esta obra. Aí
nós vamos ver que as coisas vão mudar. Você vai mudar de pensamento. Em vez de pensar sendo avarento, você vai ser grato a Deus. O terceiro tópico: como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. O primeiro subtópico: nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Nós vivemos dentro de uma liturgia, dentro de um culto, uma maneira de cultuar na Assembleia de Deus, em algumas outras igrejas também, onde existe a liberdade de qualquer irmão, existe a possibilidade de qualquer irmão poder ter uma oportunidade, não só para louvar, mas também para pregar, para testemunhar. As oportunidades não estão restritas ou resumidas ao ministério da igreja, mas existe a possibilidade dos irmãos nos mais diversos cultos que existem, de poder cantar, louvar a Deus, de poder pregar, de poder testemunhar, de contar uma bênção. Então nós temos a liberdade de nos expressar. A oportunidade pode ser aberta, dependendo do momento, a qualquer uma pessoa e, logicamente, tudo isso dentro da orientação de Deus, do Espírito Santo, aos dirigentes dos cultos. Diz aqui: a nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. No púlpito, não sobe somente aqueles que estão formados em teologia. No púlpito não sobe somente aqueles que são importantes dentro da sociedade. Aquela pessoa é uma pessoa de referência dentro da sociedade, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é importante. Não. Nos púlpitos, sobe-se aos púlpitos, qualquer pessoa que seja fiel a Deus, qualquer pessoa que seja salva, lavada e remida com o sangue de Jesus. Qualquer uma dessas pessoas pode ter a oportunidade dada por Deus para adorar, louvar a Deus, pregar, testemunhar. Basta tão somente Deus querer. Mas todos têm ou podem ter a possibilidade. Não é impedido ou resumido a algumas pessoas. E diz aqui, existem os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Então, muitas vezes, alguém no culto ouve a mensagem, a pregação, o louvor, o ensino, e o milagre acontece, e ele agora vai fazer parte de uma continuação de uma pregação. Olha como é interessante, muitas vezes pode vir um pregador, ou um pastor mesmo, ou um evangelista, um presbítero, alguém prega, fala de cura, fala de milagre, fala de alguma coisa. E alguém lá no culto, ele recebe aquela mensagem e aquela mensagem pode operar uma cura. Aquela mensagem pode operar um milagre. E depois de, digamos, alguns dias, uma semana, um mês ou algum tempo, aquela mesma pessoa agora vai dar continuidade à pregação, mostrando agora a efetividade daquela pregação.
ela vai dizer, olha, no dia tal, aquela irmão tal pregou isso, eu aceitei, eu recebi, eu criei e Deus fez isso. Então nós vemos que qualquer irmão pode ser participante da pregação da palavra de Deus, pode dar mais ênfase a uma pregação que foi feita, digamos, até num culto de festivo, que venha um pastor que você acha um pastor tão importante, de renome, e muitas vezes você recebe um milagre, e quando você contar o milagre, você está participando daquele culto, continuando agora aquele culto na sua vida, testemunhando o poder de Deus, os milagres e as curas. Então nós vemos que honra nós temos de poder participar do culto a Deus de diversas maneiras. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduz pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito, em verdade. O segundo subtópico diz: culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntio. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um tem salmo. O salmo, o louvor, é a adoração. Tem doutrina, é o ensino, é a pregação. Tem revelação, então são as profecias, e também podem estar dentro desta revelação o ensino também da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus algumas vezes. Tem língua, é a expressão também da adoração, mas uma adoração mais profunda. Você falar em línguas, você vai falar agora diretamente ao seu Deus, o íntimo, a sua alma, vai falar agora, vai, com a ajuda do Espírito Santo, vai expressar o mais profundo da sua alma, se expressando em dons, nos dons de línguas. E diz também que tem interpretação, que havendo no culto alguém que interprete, alguém fala em línguas e outro interpreta aquelas línguas, e o entendimento. Outrora, se não existe quem interprete, alguém fala em línguas e somente aquela pessoa é edificada interiormente, mas o seu conhecimento, o seu intelecto, sua razão, ela não é edificada. Ela é edificada na sua alma. Ela se alegra, ela se chora, mas ela não compreende. Ela só se alegra. Deus trabalha dentro dela. Mas quando existe alguém que interpreta, que tem o dom de interpretação, alguém fala em línguas, e quando existe a interpretação, agora, além da alegria interna, existe a alegria agora da sua razão, do seu entendimento, e não só seu, de todos aqueles que estão participando do culto, também agora vão ser participantes de revelações ou de palavras que o Espírito Santo estava falando através de você por meio das línguas. Então, tudo isso faz parte do culto cristão, em específico, o culto que nós chamamos de culto pentecostal. É o culto onde existe a presença do poder de Deus. É o culto onde o poder de Deus se manifesta. A lição nos diz mais: nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. Então, quando nós falamos deste culto, aqui em 1 Coríntios 14, falando que tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação, é algo que para os crentes pentecostais é algo comum, ou deveria ser comum. Não deveria ser algo, uma novidade, mas é algo que deveria ser comum, que deveria não causar espanto, mas era algo que deve e acontece em muitos dos nossos cultos.
são expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos de 27 a 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então, em se tratando dos cultos, um mover do poder de Deus, a lição nos diz aqui: existe a liberdade? Existe, diz aqui. Não existe proibição de você falar em línguas. Você pode adorar em línguas, mas existe dentro dos cultos pentecostais, como já foi dito, existem momentos apropriados para isso. E existem momentos que são inapropriados, porque aí você vai entrar no que a Bíblia nos disse. Existe ordem e decência. Existe a ordem. Então, na hora da pregação, não é o momento mais adequado de eu falar em línguas. Se todo mundo falar em línguas na hora da pregação, ninguém consegue ouvir ou entender a pregação. E o objetivo daquela pregação é perdido. Então, a ordem estava errada. Mas como eu disse, há momentos que o próprio pregador, ele dá um tempo. E nesse tempo você aproveita para glorificar, adorar a Deus, porque o pregador, ele é instruído pelo Espírito Santo, e aquele que está ouvindo é instruído pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz ao pregador: agora fica em silêncio um pouquinho. Aí agora o Espírito Santo fala com aquele que está ouvindo: agora é hora de glorificar. Aí todo mundo fala em ministério, glorifica, e depois o pregador volta novamente. E agora todo mundo fica glorificando, mas de maneira que não venha interferir na pregação. E profecia também. Todo mundo pode profetizar, mas na hora que o pregador está falando, não é conveniente. Você pode esperar um momento para que você não interfira. Um não pode pregar em cima do outro. A Bíblia diz que podeis todos profetizar, mas 2 ou 3. Por isso que nos nossos cultos não tem 4 pregações, porque a pregação, ela é uma forma de profecia, não é uma profecia. É como se fosse, para não confundir, lógico. Por isso que nós não temos muitas pregações, no máximo 2 pregações num culto. Então, num culto, todo mundo não pode profetizar, não pode ter 4, 5, 6, 7 profecias e não tem espaço para pregação, não tem espaço para o louvor, não tem espaço para as demais coisas, não. Pode haver profecia, Deus pode se manifestar, mas Deus é um Deus ordeiro, organizado. Então Ele não vai querer dizer tudo num dia só. Dá para dizer isso hoje e depois Deus usa em outro momento. Mas não pode dizer todo mundo ao mesmo tempo. Se 2 profetizam ao mesmo tempo, aí existe uma confusão. Se alguém prega e alguém profetiza ao mesmo tempo, também pode haver uma confusão. Isso não é o correto. Então Deus é um Deus que organiza, um Deus que coloca ordem no culto. E a conclusão nos diz assim: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos, e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então, nós vamos ver aqui, para terminar, os nossos cultos. Nós pedimos, oramos, rogamos a Deus que sejam cultos dinâmicos e espontâneos, que sejam cultos verdadeiros, que não sejam cultos artificiais, mas sejam cultos que você expresse realmente aquilo que você sente, a alegria verdadeira, que existe um dinamismo do poder de Deus. E diz aqui que exista espontaneidade
liberdade de você adorar, você tem a liberdade de adorar. Você tem a liberdade, você pode adorar, mas tem que haver reverência. Haja com reverência. Age com, como eu já disse, existe o culto que faz parte, existe uma parte do culto que você tem que entender. É o culto racional. O culto racional está dentro de todo culto. Todos os cultos que são efetuados na igreja, dentro deste culto existe o culto racional. Quando você inteligentemente sabe o momento de adorar a Deus, sabe o momento de falar em línguas, sabe o momento de profetizar, sabe o momento até de que pode-se, numa urgência ou na necessidade de se levantar, mas existem momentos ao qual não se deve levantar. Tudo isso nós aprendemos com a nossa inteligência, com a nossa razão. Nós temos do início do culto até antes da pregação. Você pode, se houver uma necessidade urgente, beber água, ir no banheiro, mas na hora que está sendo feita a primeira leitura, a leitura oficial, e no momento que está sendo feita a pregação, é preferível que ninguém se levante, que ninguém se movimente no templo. Existem os momentos anteriores e posteriores a estes momentos. Nesses momentos, se for de extrema necessidade, você pode ir. Então, nós devemos nos organizar a nós mesmos para que o culto a Deus seja completamente aceito. Então, agradecemos a Deus esta oportunidade, que possamos adorar a Deus, cultuar a Deus, dando o nosso melhor. Nós podemos aqui só querer dizer duas palavras, que nós temos liberdade, você tem liberdade para adorar, mas também tem que ter reverência. Então, agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui ministrando a nossa aula. Agradeço aqui ao nosso pastor, a confiança que me foi cedida. Agradeço também aos superintendentes, irmão Everaldo Lopes e o diácono Glauco, a confiança. E vamos orar aqui para o término do trabalho e continuando orando para a restauração da saúde do nosso pastor e de todos os irmãos que estão ou se encontram enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, a oportunidade que tem nos dado. Que possamos, Jesus, a cada dia, Jesus, dar um culto, Jesus, para ti, Jesus, um culto mais verdadeiro, Jesus, um culto, Jesus, mais espontâneo, Jesus, um culto em espírito e em verdade, Jesus, um culto que pode ser aceito, Jesus, por ti, Jesus, um culto para a tua honra, para a tua glória, Jesus. Nós oramos, Jesus, para que tu possas trazer a saúde ao nosso pastor e também, Jesus, curar, Jesus, a todos que encontram enfermos e doentes, Jesus, que tu és a cura, Jesus. Tu és aquele que pode ajudar também todos os que estão cansados, fracos, Jesus. Aqueles que estão abatidos, Jesus. Tu és a força, Jesus. Tu és a graça, Jesus, de todos os que estão nos ouvindo. Abençoa cada um que tem nos assistido, Jesus. E abençoa os nossos cultos, Jesus, para a tua honra e tua glória. Eu te agradeço por tudo quanto tem feito. Amém.